Sabia que você pode viver até 120 anos com saúde? Pois é a chamada longevidade. Mas que adianta a gente chegar a 80 anos, 100 anos, 120, doente, em cima de uma cama, tomando remédios? Não é assim que a banda toca. Nós fomos feitos pelo Criador para viver com abundância, saúde e energia. Como conseguimos isso? Nós sabemos que os animais vivem 6 vezes o período para alcançar a maturidade, ou seja, a fase adulta. Se um animal, um bezerro, leva 1 ano para ficar adulto, ficar um touro, ele vive em torno de 6 anos. Qualquer animal. Nós, seres humanos, alcançamos a fase adulta aos 21 anos, ou seja, 3 vezes 7, 3 setênios. Então podemos viver 21 vezes 6, que dá 126 anos. Agora, para que a gente consiga essa façanha, a gente tem que ter uma alimentação perfeita, ou quase perfeita, porque o nosso sistema imune está preparado para fazer as devidas correções na nossa caminhada. Quanto mais a gente primar por uma alimentação natural, saudável, a gente vai estender nosso período de vida com saúde. Eu sou Valdir Leal, terapeuta integrativo, com foco em terapia quântica, vitalidade, energia. Compartilhe este vídeo, dê o like, inscreva-se no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para que possam receber as futuras publicações pelo YouTube em primeiro lugar. Para que nós possamos atingir esse nível de longevidade de até 120 anos, claro, nós temos que tomar conta do nosso organismo. Temos que eliminar o estresse oxidativo. É aquele gerado pelo excesso de oxigênio que não é utilizado em nosso corpo. O oxigênio, que é um elemento fundamental, temos 21% dele na atmosfera, 78% nitrogênio e 21% oxigênio e 1% de outros gases. O oxigênio é fundamental para a nossa vida, mas ele em excesso, após a respiração celular, se ele não tiver quem o sequestre no metabolismo, ele fica vagando. E o oxigênio por si só, ele gera ácidos. O próprio nome já diz, oxigênio. Ele gera coisas agudas, gera ácidos. Então o estresse oxidativo acelera a nossa velhice. Porque o oxigênio no nosso organismo, ele sai reagindo com todas as coisas. Reage com hidrogênio, reage com carbono. Eu vou mostrar aqui, numa análise bem superficial, a estrutura eletrônica de um átomo de hidrogênio e de oxigênio, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que acontece um radical livre. Está aqui, o hidrogênio tem um elétron, é o primeiro elemento da tabela periódica, ele é o número 1, porque só tem um elétron nessa camada aqui, essa é a camada chamada camada de valência, a camada onde ocorrem as transferências de energia, de elétrons para o outro. Esse é o átomo de oxigênio, está aqui, oxigênio. Ele é o número 8, ele tem 8 elétrons, essas bolinhas vermelhas são os elétrons. 2 da primeira camada, esqueça, já se completou. A segunda camada, que é esta aqui, onde tem 6 elétrons, 6 bolinhas vermelhas, esses elétrons estão incompletos, porque esta camada, a segunda camada, se completa com 8. Ele só tem 6. Se ele tem 6, tem uma carência de 2 elétrons. Logo, ele tem 2 radicais livres. Essa carência vai absorver qualquer elemento que tiver 2 sobrando. Como eu falei, o caso do cálcio e magnésio. Essa é a molécula da água. Como eu falei, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O número dele é 8, mas tem 2 aqui dentro. 1, 2 na primeira camada, ficam 6. 6 dispostos na camada de valência, faltam 2 para se completar, porque a teoria dos octetos diz que deve ser 8 para se completar. Como ele falta 2 elétrons, o que aconteceu aqui? Vejam bem, um átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, como eu mostrei na figura anterior, cedeu seu elétron para se engajar no átomo do oxigênio. E o outro hidrogênio, daqui átomo de hidrogênio, também cedeu um elétron para completar a camada de valência do oxigênio, que tinha 2 buracos de carência, este aqui e este aqui. Pronto, ele recebendo então 2 átomos de hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. H2 mais um oxigênio, H2O, é a molécula da água. Então, isso ocorre porque houve 2 radicais livres aqui no oxigênio. O oxigênio tem carência desse complemento, por isso os átomos de hidrogênio se interconectaram com o átomo de oxigênio, formando a molécula da água, H2O. Por exemplo, o dióxido de carbono são 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono.
Logo, o carbono e o oxigênio estão em constante sintonia dentro do nosso corpo. Então, na combustão celular, quando o oxigênio é liberado e não tem quem o sequestre, por exemplo, o magnésio ele é o contrário do oxigênio. O oxigênio ele tem um número de valência de -2, que ele recebe um elemento que tem +2, ou seja, 2 elétrons sobrando na camada de valência. E que é esse cara? O magnésio. O cálcio. O magnésio e o cálcio, eles são elementos alcalinos terrosos na tabela periódica. Logo, eles se complementam com o oxigênio, porque eles são complementares. Então, onde está o magnésio, não está o cálcio, porque na célula tem a sua camada extracelular e tem o núcleo. No núcleo, geralmente prepondera o magnésio, mas o cálcio deve estar lá fora, pronto para ocupar o seu lugar no núcleo, quando houver uma despolarização, uma diferença de potencial, permitindo assim o metabolismo do cálcio e do magnésio. Tudo em função do oxigênio, que o oxigênio está presente nessas ligações iônicas entre o cálcio e o magnésio. Eles se complementam, entendam bem isso. Óxido de magnésio, óxido de cálcio. Quem não tem magnésio para controlar o cálcio, vai ter o excesso de cálcio nas artérias, porque o cálcio só vai para os ossos se o magnésio conduzir. Eis aqui a imagem do átomo de magnésio. O magnésio tem número 12 na tabela periódica. 12, porque ele tem 12 elétrons. Olha aqui, essas bolinhas são os elétrons. Então, o magnésio tem 12 elétrons. Como eles são dispostos nas suas camadas? 2 na primeira camada, assim como o oxigênio que eu mostrei. Na segunda camada, como eu falei, ela se completa com 8. Tem 8 aqui, segundo a teoria dos octetos. Então, aqui já são 10. 2 mais 8, 10. Sobram 2, para dar 12. Aí fica um aqui, ó, na camada de valência e outra aqui. Camada de valência é aquela camada onde estão os elétrons livres, a última camada, onde ocorrem as interações químicas. Logo, esses 2 que estão sobrando se encaixam perfeitamente nos 2 que estão faltando do átomo de oxigênio. Entenderam por que o magnésio é um antioxidante? Porque o oxigênio oxida, ele rouba elétrons de quem ele tem 2 buracos, ele rouba de quem tem 2 e o que tem 1. E o magnésio doa esses 2 para o oxigênio, para equilibrar o metabolismo. Tanto o magnésio como o cálcio. Então, eu não vou mostrar o cálcio para não ficar muito longo, mas é a mesma disposição. Também sobram 2 para se encaixarem no átomo do oxigênio. Por isso, o magnésio e o cálcio atuam como antioxidantes, porque neutralizam os radicais livres do oxigênio. Então, para que tenhamos uma vida plena, saúde plena, que nos permita o envelhecimento saudável, a longevidade, temos que ter um equilíbrio entre o magnésio e o cálcio, para que o oxigênio não fique sobrando no organismo. Quando não houver a disponibilidade de cálcio e magnésio, o elemento hidrogênio vai se completar a molécula de oxigênio, fazendo H2O, que é água. Mas nós também temos a carência do hidrogênio, porque já que o oxigênio sobra, não temos hidrogênio suficiente para completar a sua camada de valência. Logo, mais uma vez, estresse oxidativo, excesso de oxigênio. O corpo humano sabe lidar com essas situações. O sistema imune, ele sabe exatamente quando há uma carência de oxigênio e quando há um excesso desse oxigênio. Ou seja, quando há um superóxido. Existe uma enzima chamada superóxido dismutase, que vem controlar essa condição de superóxido para equilibrar os níveis de oxigênio no nosso sangue. Aí vamos aos elementos minerais. Sabe quem controla esse superóxido? Uma enzima chamada superóxido dismutase, que é proveniente da ação do elemento cobre e do elemento zinco. O cobre e o zinco são co-irmãos, assim como o cálcio e o magnésio. Então, cobre e zinco geram a superóxido dismutase para eliminar o estresse oxidativo, o efeito maléfico do excesso de oxigênio em nosso corpo. É exatamente a ação do cobre e do zinco que evita a formação de peróxido de hidrogênio da água oxigenada. É essa água oxigenada que o nosso organismo gera, que deixa nossos cabelos brancos, que a gente não sabe combater. Eu vim aprender isso agora depois dos cabelos ficarem brancos. Assimilar essa realidade quando mais jovem, dos 20, 30 anos, tem tudo para chegar aos 80, 100 anos, com os cabelos pretos, com energia, vitalidade de uma pessoa de 20 ou 30 anos. Mesmo assim, eu comecei a fazer isso. Eu regrei minha alimentação,
tomo conta do meu oxigênio, tomo conta do meu estresse oxidativo, controlo meus níveis de ansiedade para que não chegue a uma depressão. E assim eu continuo em busca de um ritmo de vida que me permita viver com a alegria, com a abundância, com a prosperidade e a saúde dentro do universo tridimensional. Existe um dispositivo que combate o estresse oxidativo. Por exemplo, a vitamina E. A vitamina E é um antioxidante por natureza, que combate os radicais livres do oxigênio. O oxigênio tem radicais livres. As vitaminas E, elas são antioxidantes e estão muito presentes na atuação dos ácidos graxos, principalmente o ômega 3. Porque o ômega 3, onde ele trabalha, ele gera oxidação. Então a vitamina E está sempre presente na reação metabólica do ômega 3. As vitaminas E estão presentes em vários alimentos. O abacate é uma excelente fonte de vitamina E. Ainda tem a glutationa. Ele melhora muito o estresse oxidativo. É um alimento nota 10. Por isso eu como todo dia. O salmão também tem a vitamina E, que combate o estresse oxidativo. O salmão é mais difícil. O salmão que a gente encontra por aí geralmente é a truta salmonada, é truta com cara de salmão, alimentada com ração com excesso de ômega 6, que gera processos inflamatórios. Ainda temos como fontes ricas em vitamina E, kiwi, espinafre, azeite de oliva, tem dezenas. Estas são as mais importantes fontes da vitamina E como antioxidante que ajuda a combater os radicais livres do nosso organismo e controlar o estresse oxidativo. Não esqueçam de curtir, dar o like neste vídeo. Façam isso para ajudar o canal a crescer. Compartilhem com seus amigos. Sempre que a gente compartilha, a gente está em sintonia com as energias do universo. A gente está no fluxo da abundância e do crescimento. Então façam isso para o crescimento da humanidade e do universo. Forte abraço.